Boa noite, senhoras e senhores. Quero agradecer aqui a presença de todos, em especial aqui o vereador Daniel, vereador Ladiomar, vereadora Marli, vereador Carlos Leite e vereador Marcelino. Agradecer aqui a nossa secretária, Silmara, junto à sua equipe técnica, o senhor Tobias e Yasmin, e a todos aqui presentes. Eu, vereador Edson Jair Bach, sou presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Vereador Daniel é vice e vereador Ladiomar está como membro da comissão. Hoje vimos discutir aqui o projeto Lei Complementar 10 e 11, ambos do Poder Executivo. A secretária Silmara e sua equipe vão explanar o assunto e qualquer pergunta ou dúvida terá que ser falado no microfone à frente, para ficar gravado. Declaro aberto a audiência pública. Boa noite a todos. Obrigada, nobres vereadores. Boa noite a todos que nos ouvem. Bom, nós viemos discutir os projetos de lei. A gente gostaria só de ressaltar que essas revisões, elas foram feitas, em razão de um termo de ajustamento de conduta que foi assinado em 2019 junto ao Ministério Público e à Prefeitura. E, desde então, a gente vem tomando providências para cumprir esse TAC, Nós já tivemos algumas ações que já foram concluídas, 2023, 2022, 2021, e temos essa que ainda está pendente. Esperamos sanar hoje com a aprovação desses dois projetos. Ela é uma revisão, são dois grandes projetos que a gente fez, então, compilando hoje no Plano Municipal de Saneamento Básico e no Plano Municipal de Resíduos Sólidos aqui do nosso município. Essa legislação, essa revisão toda, ela demorou mais de um ano. Nós tivemos auxílio de um escritório de advocacia, que a gente fez uma licitação e contratou para nos auxiliar. Então, aqui vai ser só um apanhado geral e, conforme vocês têm dúvida, os nobres vereadores já deram uma lida nos projetos e a gente vai respondendo conforme essas indagações. Eu vou fazer um resumo, eu vou ter que ler, porque são muitas legislações, das bases legais que nortearam esse projeto. Esse projeto ele não é uma invenção da roda, ele não tem não tem nenhum elefante branco nesses dois projetos. É apenas um compilado de legislações federais e estaduais que trouxemos para o nosso município. E, claro, fizemos alguns apontamentos condizentes com a nossa realidade, a realidade aqui de Garuva. E a gente também trouxe uns resumos aqui para falar para vocês. Então, antes eu vou falar do TAC. Eu trouxe aqui uma cópia do nosso termo de ajustamento de conduta, depois a gente pode deixar aqui com os nobres vereadores. São 5 itens que eu vou ler aqui e alguns que a gente já sanou. Então, o item 2.1, ele fala da política municipal de meio ambiente, que a gente deveria cumprir, essa legislação em conformidade com outras resoluções, a Consema 117, por exemplo, que exara a necessidade do município licenciador possuir arranjo legal, que é o que a gente está construindo, para o exercício das atividades e competências em matéria ambiental. 2.1.1, promover, por ato do chefe do Poder Executivo, a edição ou adequação do decreto regulamentar da Lei da Política Municipal de Meio Ambiente, que a gente vai abreviar por PMMA. Assegurar na lei do PMMA as atribuições necessárias ao comando e controle ambiental, garantindo e atribuindo aos técnicos do licenciamento e fiscalização ambiental o poder de polícia. Então, esse aqui a gente vai discutir aqui, que a gente está nesses arranjos legais. 2.2, elaborar o plano de conservação e recuperação da Mata Atlântica, nós finalizamos em 2023. Implementar o plano municipal de resíduos sólidos, finalizamos em 2021. E implementar e criar um programa de monitoramento ambiental e controle da qualidade da água, finalizamos também em 2021 e 2022. Item 2.5, adequação da legislação e elaboração e implementação dos planos, que deverá ocorrer em 6 meses, isso lá em 2019, Enfim, a gente vai finalizar hoje.
Dentro desses projetos, a gente criou muitos planos e programas na secretaria, e todos eles a gente tem a implementação e a elaboração e execução. A gente não tem um plano e um programa na secretaria que a gente simplesmente criou e está no papel. Não, todos estão sendo executados e espero serem executados por muito tempo, né? Então, esse é um resumo do que a gente tem de pendência, que a gente vai discutir hoje. As legislações federais que são bases legais para esses projetos é a Lei Federal 11.445 de 2007, a 14.026 de 2020 e suas regulamentações. Esse é para a Política Municipal de Saneamento Básico. Para a de resíduos sólidos, a 12.305 de 2010, que é a Lei Política Nacional de Resíduos Sólidos, a federal. E elas são as bases para as modificações das nossas leis municipais 1920 de 2015, 2325 de 2021, 1974 de 2017, 1987 de 2017, 2007 de 2017, a Lei 2084 de 2018 e o Decreto 120 de 2017. Então, essas são as municipais que a gente está alterando com esses dois projetos. E aí a gente tem as principais alterações. Não sei se vocês querem que eu leia essas aqui ou já fico à disposição para tirar dúvidas dos projetos. Vocês que decidem. Só para contribuir, senhor presidente, acho que conforme vai aparecendo alguma dúvida aí, se o pessoal tiver, os vereadores, o pessoal que está assistindo, acho que se manifeste, né? Só para o assunto depois não ter que voltar e tal, né? Então, só para aproveitar o calor do momento, eu só gostaria de fazer já uma colocação. A gente sabe que nós temos a agência reguladora, que é a ARLES, né? Que volta e meia a gente faz alguma ação, sempre vem essa sigla aí de ARLES e tudo mais, né? Que é essa agência reguladora. Eu não observei, talvez passou despercebido, mas eu vi que não foi mencionada nessa primeira leitura. Não teve nenhum termo, não teve nada a ajustar com essa agência reguladora nesse primeiro momento? Obrigada, vereador. É que, na verdade, a ARES é a nossa agência reguladora, né, que regula toda a nossa legislação da questão de saneamento básico. Ela nos fiscaliza, ela faz várias vistorias aqui ao longo do ano, emite relatórios, enfim. Só que ela também é norteada pela política federal de saneamento básico. Então, está aqui dentro, está abarcado aqui nesse projeto. Então, eu vou colocar aqui na questão da política municipal de saneamento básico algumas principais alterações. O artigo 8º, condomínio residencial ou misto, cuja construção seja iniciada a partir da publicação desta lei, deverá instalar hidrômetros individuais nas unidades autônomas que o compõem para efeito de rateio das despesas de água fornecida e de utilização de serviço de esgoto sem prejuízo da responsabilidade de sua administração pelo pagamento integral de serviços prestados ao condomínio, mediante documento único de cobrança. Artigo 35, fica instituído o Sistema Municipal de Informação de Saneamento Básico, SIMISA, com os objetivos de coletar e sistematizar dados, disponibilizar estatísticas, permitir e facilitar o monitoramento. A gente já tem o site do Departamento de Água, ele já tem todas essas informações, mas agora ele vai estar mais completo, de acordo com o nosso SIMISA. Isso, com o parâmetro de atender o marco de saneamento, que é 2033, né? Que temos muita coisa para fazer até 2033, mas na questão de saneamento básico mesmo. Na questão da política municipal de resíduos sólidos, as principais alterações foi inserido na legislação a temática de resíduos sólidos e logística reversa, que antes nós não tínhamos isso bem definido na nossa legislação municipal. Os pequenos geradores de resíduos sólidos urbanos deverão promover o acondicionamento adequado dos resíduos com a sua colocação em condições estanques de higiene, em sacos plásticos com capacidade de até 50 quilos ou 100 litros, ou em outro recipiente adequado nas cores definidas nessa lei, nos dias e horas definidos de forma a evitar o seu espalhamento pela via pública. Já havia no Código de Obras e Posturas também a obrigatoriedade dos imóveis possuírem local de armazenamento de resíduos, mas agora, nesse código aqui, a gente colocou mais especificadamente essa obrigatoriedade, né? Então, estabelecendo
a obrigação de instalar as lixeiras nos estabelecimentos comerciais, residenciais, coletivos e públicos do município, devidamente protegidas de predadores e compatíveis com a quantidade de resíduos produzidos. Já havia aqui na nossa legislação municipal e também na estadual e federal, cada casa, comércio, enfim, indústria, ela tem que ter o seu acondicionamento de resíduo individual. Só que não ficava bem definido a altura, que tem que estar protegido de intempéries, de animais, enfim. Então, aqui a gente melhorou essa questão. Desculpa. Cada lixeira deve... A minha dúvida ali ficou que a senhora falou em sacos. Esses sacos são comprados, são distribuídos, vai ser distribuído, vai ter... Como é que é a questão disso? O contribuinte vai ter que comprar o saco, vai ser feito algum modelo, vai ser distribuído como, em algum lugar? Porque a gente vai ter que saber como é que esses resíduos sólidos vão ter que ser acondicionados, que nem a senhora falou, né? Mas, assim, esses sacos vão... Aonde vai ter esses sacos? Vai ser comprado, vai ser distribuído? Como é que vai ser feito? A gente coloca aqui a questão de cores, porque a política federal, ela fala, né, que o plástico é azul, o metal é amarelo, enfim. Então, isso até é para a questão de educação ambiental, mas não que nós tenhamos que usar os sacos coloridos, né? A gente pode usar sacolinha de mercado, enfim, desde que a gente coloque em sacolinhas ou caixas, porque hoje a gente sofre muito com a coleta do resíduo comum e reciclado, que as pessoas colocam solto, e eu não tenho como catar lata por lata para colocar dentro do caminhão. Então, por isso que a gente coloca de acordo com as cores, mas sendo sacos aqui ou, então já está abracado na lei. A ideia, sim, futuramente, é a gente conseguir ter dotação orçamentária para fazer outros projetos e programas, mas também a gente já criou esse ano um chamamento que vai ficar de eterno aberto, que é um projeto onde as empresas podem estar participando e proporcionar algo para o município na questão ambiental. Então, se quiser fazer a doação de sacolas verdes para a gente distribuir nas escolas ou nas casas, está abarcado nesse projeto, porque se a gente fosse adquirir isso, custa mais de R$200 mil por ano, só para a gente distribuir sacolas verdes, como acontece em alguns municípios. Mas esses municípios que acontecem isso, é porque, vou citar Jaraguá. Por que funciona? Porque é uma concessão e porque está abracado em projetos da SAMAI, então ela consegue fazer essa distribuição. Não é que sai da prefeitura, né? Então, mas essa questão de cores não é obrigatório, né? Obviamente, isso não seria nem viável. Quero complementar essa. Secretária, só um minutinho. Se tiver como passar aí o projeto no Data Show, eu acho que a Yasmin tem aí, né, Yasmin? Aí só para o pessoal de casa acompanhar, ou aqui o pessoal poder acompanhar. Às vezes não presta muita atenção, mas lendo eles prestam mais atenção. Tá, vereadora, a gente vai colocar, mas lembrando que isso aqui é... Só os principais tópicos que a senhora achar que é importante. Também aí? É porque esse resumo, na verdade, a gente acabou fazendo um Ctrl+C, né? Tá. Estou na política municipal de resíduos. Está na seção 3 agora. No artigo 32. Aqui já está aberto. Enquanto vão achando ali, vou fazer só mais uma pergunta. Essa questão das lixeiras ali, vai ser padronizado, tipo como os cavaletes da água, vamos dizer assim, ou não? A gente coloca que cada lixeira deve estar situada a uma altura mínima de 1 metro, máxima de 1,5 metros, porque hoje em dia tem locais que são 3 metros de altura que as pessoas têm que escalar para poder coletar. Devidamente protegida de predadores de fácil acesso. A gente não colocou um padrão porque não tem como o município estipular algo. Não, tem que ser nesse padrão aqui, não, mas pelo menos tem que estar a 1 metro, máximo 1,5 metro, protegido de predadores, porque também a gente não pode obrigar uma pessoa que não tem condições de construir uma, né? Então, pelo menos o básico ela consegue fazer e está dentro da legislação. Eu só perguntei porque, tipo assim, essas obras novas, né, que virão vir e tal, tudo mais, digo, não, que a gente tem esse padrãozinho a seguir e tudo mais, né?
Só em complementação, a gente já cobrava o padrão conforme a NBR nos casos para condomínios, o que passava pelo licenciamento, né? O Código de Obras e Postura ele já colocava essa questão da altura, só que não ficava bem definido. Então, gerava muitas dúvidas e até a gente não conseguia cobrar, por exemplo, uma adequação. Hoje a gente tem problemas, às vezes, com os coletores que resíduos pendurados em ganchos, em árvores, então eles sofrem com isso. Então, tá na legislação, é uma forma da gente cobrar, olha, você precisa fazer essa readequação, apesar de muitas vezes ser algo que já está previsto na legislação estadual e federal, a gente quis fazer esse compilado para ficar até mais fácil para a população. Dentro da política municipal de resíduos sólidos, eu consigo acessar todas as informações que é referente a resíduos, sem precisar ficar buscando quais legislações estão atualizadas ali na parte estadual e federal, né? Mas a gente quis realmente trazer essa questão do que está na NBR ali, das alturas, enfim, mas para tentar padronizar e facilitar ali a coleta. Esse aí. Mas lá não tá. Nessa resolução aqui também eu não observei a questão que a gente sabe que, tá certo, quanto menos melhor, né? Mas a utilização de herbicidas em alguns lugares aqui, eu estou vendo só apenas capina, roçada, poda, atividades em vias logradores públicos. Porque hoje a gente vê assim o quanto é difícil manter, né? Equipe reduzida e tudo mais, e o pessoal acaba não vencendo. Por um exemplo, eu não vejo problema algum chegar num loteamento, vou citar um exemplo, loteamento Zata lá embaixo, né? Não vejo problema nenhum o pessoal chegar com herbicida, com todo o IPI, tudo certinho, e tá fazendo assim para manter limpo, né? Observei que não tá aqui, mas ele prevê em alguma outra seção de manejo aqui ou não? Passa. Vou ter que. É que eu tenho que desligar. Não, a gente não fala sobre isso, porque na legislação, na verdade, herbicida é proibido, né? Então, a gente não pode se manifestar sobre o uso. Porque daí a gente estaria restringindo. O Estado não permite, então eu não tenho como permitir se o Estado não permite, eu seria menos que o Estado, então eu não posso abracar isso. O artigo 71 deverá ser priorizado a coleta mecanizada por meio de contentores em locais que possuem vias estreitas e de difícil acesso aos veículos coletores. A gente colocou isso aqui também, porque a ideia é que a gente tenha bastante contentores no município em locais difícil acesso, ruas sem saídas, para facilitar e também para ter essa operação mecanizada, porque ela fica mais barata depois, então a gente consegue não ter que aumentar tanto a taxa de resíduos, enfim, porque ao invés de eu precisar de tantas pessoas para fazer a coleta, chego lá com o caminhão, tombo o contentor e devolvo ele vazio. Então a ideia é otimizar e tentar que a gente tenha mais contentores nas esquinas e nessas vias. Artigo 72, cabe à Secretaria de Saneamento a manutenção e implantação de novos pontos de entrega voluntária de resíduos sólidos urbanos destinados a atender a demanda de pequenos geradores de resíduos, de acordo com o Programa de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos, de forma a propiciar a segregação dos resíduos orgânicos recicláveis e rejeitos não recicláveis na origem. Então, a ideia de ter novos pontos de entrega voluntária, enfim. E também a gente deixou aqui até para a gente poder ter mais... incluir nos nossos programas e executar. Só uma pergunta. Perdão. Ali no artigo 71, no 70 ali ele fala dos condomínios residenciais comerciais, né, ali as obrigações. E no 71 diz ali que deverá ser priorizada a coleta mecanizada por meio de contentores em locais que possuem vias estreitas e de difícil acesso. Esses contentores, só para deixar bem claro aqui, é cedido pelo município, né?
Sim, na verdade a gente já tem feito isso e tem funcionado bem, porque em vez de deixar o contentor na frente de um comércio, a gente deixa numa viela, numa rua onde o caminhão não consegue fazer a volta e ele perde tempo, porque tem algumas que é até perigoso, que ele tem que entrar de ré. Então, por mais que a pessoa tenha que caminhar, sei lá, uns 20 metros ou menos, até, dependendo da ruazinha, isso facilita e otimiza a coleta. Por isso que a gente colocou esse artigo. Porque também, em vez da pessoa, cada um ter a sua lixeira nesse local estreito, onde às vezes tem carros estacionados e que é realmente um transtorno, funciona super bem. Um exemplo é ali atrás da prefeitura, que era um local que eles sempre pediam um contentor lá e a gente colocou e eles cuidam. Quando deu o vendaval, eles até tiraram, depois colocaram de novo, estão cuidando e preservando. Por mais que seja um bem público, a população está cuidando e ele está funcionando super bem. Bem lembrado pelo Tobias, isso não impede dos condomínios adquirirem contentores no padrão que a gente utiliza e colocarem, disponibilizarem, né? Às vezes é mais fácil para o condomínio esse tipo de contentor do que um abrigo. E os condomínios passam pelo nosso licenciamento, então eles podem colocar essas opções que a gente vai fazer a análise técnica. Parágrafo único. Sempre que os equipamentos estiverem com a capacidade esgotada, conforme devido monitoramento, o serviço de coleta seletiva e remoção dos resíduos sólidos deverá ser realizado, promovendo a adequada destinação a cada tipologia de resíduos. A lei inclui também a questão de limpeza pública e do despejo irregular de resíduos sólidos. O artigo 78, para a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos verdes urbanos, o órgão ambiental municipal deverá priorizar o seu reaproveitamento ou transformação. Então, aqui é o tão sonhado picador, que a gente conseguiu agora, né, vereador Carlinhos? Então, provavelmente vai vir uma emenda parlamentar para o nosso picador. Então, vai ser utilizado tanto pela Secretaria de Saneamento quanto a Secretaria de Infra. Então, vai apoiar a comunidade nisso, porque a gente vai conseguir ir até a comunidade, ou vamos ter um local adequado para o pessoal. Enfim, a gente vai estipular uma otimização disso, mas a gente vai reduzir esse resíduo verde e vai reaproveitar, incorporar na matéria orgânica, transformar em adubo, enfim, e diminui esse rejeito que também ia ensacado muitas vezes pelos munícipes para a coleta de lixo comum, e isso é um peso e é cobrado, então é um custo a mais. Resíduos. Incluímos bem detalhado aqui que é proibido colocar nos equipamentos, vias, logradouros e outros espaços públicos objetos volumosos definidos nesta lei. O detentor do objeto volumoso deve assegurar a coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada. Caso o detentor do objeto não possua os meios necessários para o cumprimento do parágrafo anterior, poderá solicitar ao órgão ambiental municipal a remoção quando esta possuir tal serviço. Não é o caso ainda, nós não temos este serviço incluído na taxa de coleta municipal de resíduos e nem na secretaria, mediante pagamento de taxa especial. O que acontece em muitos municípios, que o pessoal fala, mas o município tal tem a coleta porta a porta e é gratuito. Não, não é gratuito. É gratuito sim, porque eu vou ligar lá e vou falar, eu tenho uma geladeira aqui, tu pode vir buscar? Eu posso, mas isso está instituído dentro da taxa da cobrança. Nada é gratuito, porque tem um custo, alguém tem que arcar com esse custo. Então, a gente deixou isso aqui bem especificado, porque sim, agora a gente pode incluir na nossa próxima licitação esse tipo de serviço, por que não? Mas também estamos pensando no pequeno gerador, e a gente tem várias campanhas, a gente recolhe hoje anualmente gratuito, pneu, pilha, bateria, eletrônico, lâmpada fluorescente, isso tudo em parceria com o órgão estadual, com o IMA. Então, isso tudo a gente já recolhe. Se quiser, todos os dias, pode levar na secretaria. A gente vem fazendo essas campanhas o ano inteiro, para sempre. A gente coleta gratuito e destina para o local correto. A questão do resíduo volumoso, a gente também quer instituir isso para o pequeno gerador. Então, aquela pessoa que tem um carrinho de mão, 2, 3, levar gratuitamente até um ponto de entrega voluntária, que a gente ainda não tem, mas estamos planejando isso. E demais, né, o grande gerador ali, a pessoa que está construindo o geminado, ela obrigatoriamente, por lei, ela tem que destinar o seu resíduo de construção civil. Isso é uma lei, e também está na nossa lei municipal, e ela tem que fazer essa destinação, inclusive,
entregar o comprovante para poder retirar o seu habite-se. Secretária, só um minutinho. Talvez eu vou fazer um comentário sonhador, mas está se falando aí em todos os tipos de resíduos, né? E o que mais tem são aquele resíduo, agora me fugiu o nome, me ajuda aqui, vereador, aquele orgânico. Será que nós do município não poderíamos fazer um projeto para recolher só os orgânicos e implantar uma horta municipal? Porque esse aí é um dos resíduos mais pesados, que é o orgânico. E o pessoal não separa, a senhora sabe que não separa, acaba jogando tudo junto, e isso nós acabamos tendo que pesar e pagar. Se isso fosse recolhido pelo município uma vez na semana ou duas, e implantar uma horta municipal, alguma coisa nesse sentido, não seria uma economia boa para o município? É um projeto sonhador, mas vá que dá. Mas não é um projeto que está tão longe da nossa secretaria. A gente já tem pensado nisso desde 2022, quando a gente foi num congresso, eu e a Yasmin, então a gente já... Só que tudo começa... Tem que ter um início, né? Então, a ideia foi... Primeiro, vamos começar nas escolas, com o projeto compostagem nas escolas, que a gente já executa todo ano. Vamos ensinar compostagem, vamos entregar a composteira nas escolas, as crianças vão executando isso lá. Aí a Secretaria de Educação, super parceira, como sempre, ela fez vários projetos para você desenvolver em casa, cada um fazer a sua compostagem, enfim, para ver se isso nasce na família. Porque a gente sofre muito com a separação de resíduos recicláveis. Hoje, em Garuva, é um problema grave. O pessoal não recicla. Depois eu até vou contar um caso da moeda verde. E aí, sim, então começamos com a compostagem nas escolas. Qual é o segundo passo? A secretaria ter um canto para ela. Esse canto tão sonhado que a gente está tentando desde 2022 seria um cantinho onde a gente teria os nossos... o local para destinar os nossos resíduos que a gente recolhe da comunidade e o IMA coleta 2 vezes por ano, para a gente fazer o nosso viveiro, a nossa compostagem municipal. Então, eu teria um espaço onde a secretaria administraria esse espaço. Então, beleza, tenho compostagem na escola, tenho espaço para fazer a compostagem e aí fazer um piloto. Então, eu pegaria um bairro, uma comunidade que deseja ser o piloto e a gente colocaria bombonas, talvez nas esquinas dessa, sei lá, vamos começar com 2 ruas. Então, essas 2 ruas vão ter bombonas que eu vou coletar 3 vezes por semana só o orgânico. E aí a gente começa a nascer esse projeto. Então, a gente tem isso rabiscado, mas eu preciso primeiro de um cantinho, aí depois de um funcionário, aí depois de um carro, um caminhão só para isso. E aí, mas eu já tenho esse projeto rabiscado. Boa noite a todos. Com certeza, o vereador Bach levantou uma questão. Eu até conversei com a secretária um pouquinho antes de iniciar aqui, falando exatamente disso, da horta comunitária, né? O quanto é importante. A gente sabe que tem indicações aqui, também já fiz para a horta comunitária, mas é de extrema importância, vereador Bach, que a gente olhe, né, secretária, para essa questão dos orgânicos, né? E esse trabalho, eu acho que na área da educação, com os nossos jovens, nossas crianças, é de extrema importância. Mas, como a secretária falou, é um ambiente e o local que agora seria viável, eu acho que no próximo ano, se pensar muito nisso, né, ou ainda nesse ano, para que se faça e envolver todo mundo, como eu bem falei até para a secretária antes de iniciar, até envolver nossos idosos, que gostam tanto de trabalhar, né, que saíram lá do seu sítio, vieram morar aqui para o centro e tudo mais, e trabalhar, né, entre eles, a educação e os idosos, né, nem todos gostam de frequentar o clube dos idosos para dançar, jogar e tal. Numa dessas, também trabalhar como voluntários nesta horta comunitária. Então, com certeza vai dar certo, secretária, vamos estar aí incentivando e apoiando. Vou contar com o apoio de vocês para o meu cantinho. Cantinho do meio ambiente. Então, basicamente, assim, esses são os principais novidades aí da nossa legislação. Assim, agora...
Ah, tá. A gente incluiu também na nossa legislação a conversão de... nossas multas ambientais, elas estavam bastante tempo defasadas e elas não tinham... Da de resíduos. É que, assim, a gente tinha a previsão de, por exemplo, uma pessoa estava descartando o resíduo incorretamente. A única previsão que tinha na legislação ambiental era a multa a partir de R$5.000. Então, como é que eu ia enquadrar, muitas vezes, uma pessoa que está ali depositando pilhas e pilhas de resíduo na frente da sua casa com uma multa a partir de R$5.000? Então, a ideia também do plano o Código Municipal de Resíduos é instituir multa a partir de R$50, para ser algo educativo, não já punitivo da pessoa ter uma multa de R$5.000 para pagar, sendo que não faz sentido, ela vai pagar muito menos para destinar o resíduo da maneira correta. Então, essa, na verdade, é uma multa educativa para algumas situações, porque a gente tem condomínios que a gente vai lá, conversa 20 vezes com a pessoa, vai lá tentando fazer isso da forma educativa primeiro, não chegar já com a multa de R$5.000, porque descarte incorreto de resíduos mesmo, resíduo solto que os catadores não, né? Os coletores, eles vão lá recolher, eles não conseguem muitas vezes nem abrir a lixeira porque tem uma pilha, o material cai quase em cima deles, tem vetores, não é realizada a limpeza, então foi instituída essa questão também a partir dessas multas que são mais educativas, para a gente conseguir já, se numa primeira vez a gente foi lá, comunicou, a pessoa não adequou numa segunda vez, então daí já vai ser a questão da multa, porque a gente, infelizmente, né, às vezes a gente só consegue educar as pessoas quando realmente dói no bolso. Então, para não ser já uma questão de R$5.000, agora tenha pelo menos a questão de 50 ali para a pessoa conseguir adequar. Mas antes dos 50, ainda tem uma notificação, uma advertência verbal, vamos dizer, né? Eu até vou complementar, antes só finalizar, porque como a gente revisou todas as legislações da Secretaria, essa da taxa do licenciamento de multa, enfim, porque agora é corrigida com o FM, antes não era, então agora todo ano é corrigido e não fica defasado, que é muita coisa que a gente revisou. E essa questão, sim, que nem a Yasmin falou, a gente faz muito relatório, né? A gente gosta de utilizar tudo datado e coordenadas e fotos. Eu tenho locais que a gente passa de 20 vezes ir na mesma casa. Isso tem um custo para o município, porque é o meu fiscal que poderia estar fazendo outra coisa, é o meu técnico que poderia estar fazendo outra coisa. Eu não tenho uma equipe gigante na secretaria, tenho uma equipe bem pequena pelo que a gente faz. Até a gente foi elogiado agora no IMA, a gente ganhou um troféu Formiguinha, a gente foi convidado para apresentar o case de garuva para mais de 180 municípios, e eles não acreditam que a gente faz o que faz com a equipe que a gente tem, mas a gente estão sempre sobrecarregados. Banco de horas lá é fichinha. Então, não, a gente conversa, a gente liga, a gente faz vistoria e a gente deixa a multa para quando não tem mais condições mesmo. Não, é isso. E, como a Yas falou, tem condomínios que constroem 2, 3, 10, 30 casas. Será que não pode colocar o valor de destinar o resíduo? Não é possível, né? Isso representa menos de 1% do valor da obra, com certeza menos. Pessoas que ligam para mim e falam, olha, eu tenho 8 casas alugadas, cada vez que sai um morador, os móveis eu tenho que jogar tudo fora, tu pode vir aqui coletar? Eu não tenho como... Imagina se o município for arcar com os custos disso tudo, a nossa taxa de resíduo vai lá para cima, e não é justo todo mundo pagar a taxa, não tem condições. Então, sim, a gente faz essa campanha de educação, e a multa é quando não tem mais o que fazer mesmo. Já foi 1, 2, 3, 4 vezes. É porque essa taxa da coleta de lixo é por metro quadrado e não por moradores, né? E, trocando em miúdos, o artigo 79, na verdade, ela ultrapassando, na verdade, a coleta do lixo, a cobrança é para aquelas em sacolas, né? Orgânico e coisas desse gênero. Ultrapassando isso,
o morador ainda terá que pagar, né, uma taxa especial para a retirada do produto, né? Vamos fazer de conta, eu vou usar um exemplo, um sofá, que é retirado do local, terá que pagar uma taxa para retirar aquele produto, é isso? Qual é a pergunta? Vocês têm que desligar o microfone e ligar o outro? Não. Ah, tá. Na verdade, a nossa taxa ela inclui resíduo orgânico e reciclado. Nós não temos o serviço ainda de volumosos na nossa coleta, na nossa licitação. A ideia é na nova licitação a gente incluir. Mas, claro, a gente vai ter que trabalhar muito, porque se eu incluo muitos serviços, automaticamente a minha tabela de valores vai lá para cima, porque a empresa não vai fazer uma coleta extra, porta a porta, gratuitamente, né? Então, vai ter um custo. Por isso que a ideia é a gente ter um ponto de entrega voluntário para o pequeno gerador. Como a gente tem. Todo ano a gente tem campanhas, está correndo, inclusive, a campanha de resíduos, que, por sinal, não sei se 20 pessoas levaram resíduo lá na Compensados Garuva, na GTA. Estou com muito pouco volume, a gente corre a cidade, tem muito resíduo de porta em porta, que a gente já conversou com as pessoas. Então, hoje a gente não tem esse serviço, a gente vai verificar a possibilidade de colocar esse serviço na nova licitação, mas tem que ver se a taxa não vai aumentar demais. E a gente vai ter que ver a viabilidade disso, né? Porque tudo que eu incluo na minha planilha de custos, eu quero incluir 200 quilômetros de rota, vai subir a minha planilha. Eu quero colocar 3 caminhões ao invés de 2. Tudo conta como custo, né? E depois eu tenho que ratear, porque eu tenho que ter o equilíbrio econômico-financeiro, senão eu estou cometendo uma improbidade fiscal. E hoje a gente está com 89%, eu acho. A gente ainda não está equiparado. O que eu recebo ainda não cobre os meus custos de coleta e destinação de resíduos. E a ideia é sempre diminuir a geração de resíduos. Se eu reciclasse mais, talvez eu já teria equiparado, não sei, talvez. Mas a minha reciclagem ainda é muito baixa aqui no município de Garuva. Nem 5%. Inclusive, a gente tem o programa Moeda Verde, que está funcionando todo mês, a gente tem a coleta. O máximo que a gente coletou foi 1 tonelada no final de semana. Porém, dessa 1 tonelada, mais de 400 quilos eram resíduos orgânicos, infelizmente. Ia misturado, ou o pessoal colocava coisas indevidas para pesar mais, para receber mais sacolas, infelizmente. Agora, nessa última aqui, a gente começou a fazer a triagem no local. E bem pouquinho foi orgânico. Então, esses quase 700 quilos desse último final de semana foi só reciclado, impecável. Assim. Até a gente foi parabenizando cada um que ia... Sim. Só que, assim, a gente participa de toda a Moeda Verde, são figurinhas carimbadas. As pessoas que começaram, elas gostaram do projeto e vão, mas é muito pouca adesão ainda. Tem finais de semana que sobram as verduras, a gente acaba doando para a escola, mas é uma pena, porque a ideia é que se a gente pudesse trocar uma vez por mês, sei lá, 1.000 toneladas de resíduo por 3.000 de reciclado, né? Mas vamos chegar lá. Até essa situação da reciclagem aí, eu também tive conhecimento, não sei se foi pela secretária, que de cada 3 caminhões de reciclagem, 3 apenas, né, tá dando a destinação correta por conta desse mau condicionamento, do lixo que vem junto, né, e tudo mais. Então fica um apelo, né, para a população, para a gente fazer o trabalho de casa correto, né, porque hoje, se a gente for analisar mesmo o que é lixo que não presta, é o resíduo do banheiro, se for ver, porque o lixinho da cozinha é orgânico, todo mundo tem um cantinho, né, uma horta, algum local ali, e o restante é tudo reciclado, né. Então a gente também tem que bater nessa tecla da questão da educação ambiental, né. Educação ambiental, a gente conta muito com a Secretaria de Comunicação e Turismo, a Secretaria de Educação, que são parceiros, então a gente está praticamente todo mês, a gente está nas escolas de alguma maneira. E incentivando a educação ambiental, a reciclagem e fazendo campanhas, a gente faz muitas campanhas, a gente passou até carro de som, enfim. Então a última vez que a gente esteve aqui para discutir esses projetos, os vereadores, solicitaram que fosse feito carro de som, tanto para o cadastramento do cemitério e para mutirão de resíduos. Fizemos.
Até o de cemitério deu bastante resultado. Faltam só 700 pessoas fazerem atualização do cadastro, que foram quase 3 mil, então foi ok. Eu acho que tá bom, mas de resíduos ainda a adesão está bem baixa. Pois é, aproveitar o momento, né? Mais uma vez, até também, quem sabe, o senhor presidente da comissão, em conversa com o presidente aí da casa, para trabalhar nas nossas mídias também, né? Porque daí, assim, agora tá fazendo esse mutirão, né? Aí quando acaba, aí o pessoal, não vão vir buscar e tal, então, mas é que não ficaram atentos aí às datas e tudo mais, né? Como a secretária falou, apenas 20 pessoas levaram resíduos lá na GTA, isso, né? Então o pessoal tem que aproveitar o momento, né? Ainda mais agora nessa epidemia de dengue, questão de lixo, entulhado e tudo mais. Obrigada, vereador, por falar sobre isso. A gente teve um mutirão o dia da dengue e a secretaria participou e a gente foi em quantas ruas? Enfim, bastante, várias quadras. E a gente foi conversando com as pessoas e aí muitas falavam, mas eu não tenho condições de levar até na GTA. Então a gente orientava, poxa, mas você, se vocês se juntarem, 5, 6 vizinhos, contrata o tiozinho ali que tem uma carretinha, vai pagar, não sei, sei lá, R$100, mas dividido em 10, vai ficar 10 pila para cada um. E ele leva até na GTA. A gente foi dando várias ideias, várias opções. Se for idoso, baixa renda, com vulnerabilidade, tem o cadastro ali na Secretaria de Habitação. Então, aí a gente consegue fazer a coleta na porta da casa. Tivemos 4 cadastros. 4. Então, assim, a gente também faz o que dá, mas, né, fica complicado. Sem adesão. E só em complementação, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que não foi feito da outra vez, de recolher de porta em porta, a gente deixa o resíduo? Porque daí o objetivo que seria não ter o acúmulo de água, evitar os focos da dengue, isso não ocorreria. Porque o que acontecia? A gente ia lá, limpava, no dia seguinte já tinha uma pilha de resíduo de novo e a cidade suja e as pessoas se acostumando a colocar o resíduo na porta, a prefeitura coletando. Então, a ideia realmente é que isso saia da cabeça das pessoas e que entenda, a responsabilidade é minha. Então, eu não tenho condições de levar até lá, eu sou idoso. Então, vamos lá fazer o cadastro lá, a gente recolhe dessa maneira. Não, eu tenho, não tenho uma carretinha, então eu vou conversar com o meu vizinho que tem, a gente se organiza, durante o mutirão a gente deu essas ideias, a pessoa, não, realmente, um vizinho com carretinha, não, eu me disponibilizo, se a vizinhança me procurar, eu levo. Então, é questão realmente de tentar fazer as pessoas entenderem, se conversarem, para não, a responsabilidade é minha, então eu vou dar o jeito. O local, a questão que é mais cara que a destinação final, a prefeitura já está disponibilizando. Boa noite a todos. Aproveitando a oportunidade aqui, eu acho que eu tinha conversado com você o ano passado sobre a respeito fossa filtro e clorador, para o pessoal de renda baixa. Eu queria que você explicasse como é que está, tem algum projeto, como é que está o andamento disso, principalmente do pessoal que mora próximo das margens dos rios, se está lá o Palmital também, né, que é um lugar que realmente precisa, né? É que a gente... Na verdade, a gente já vinha pensando nisso, mas a gente não conseguia encaixar, porque se eu colocasse eu vou colocar para baixa renda, eu tinha que alterar dentro da secretaria, dentro da área, eu tinha que fazer toda uma alteração mais pesada da nossa legislação, porque tudo tem que ser aprovado pela Ares. Então, se eu incluir doação de fossa-filtro para baixa renda, por exemplo, eu vou doar, mas esse custo vai estar dentro da Secretaria de Saneamento e eu vou ter que incluir ratear ali, enfim, teria que fazer muita alteração. Então, a gente criou, esse mês, na verdade, a gente pensou nesse programa, que seria um programa de saneamento, onde a gente conseguiria desenhar essa ideia e ter a fossa,
possibilidade de parcelamento maior, um custo bem menor da fossa filtro, tanto em área rural quanto em área urbana. Então, a gente vai incluir isso nessa legislação e a gente vai encaminhar para a Câmara. É só um artigo, na verdade, né, do programa, para daí a gente poder fazer esses desenhos todos sem ter que ratear ou aumentar a taxa de água, por exemplo, porque daí eu teria que fazer esse rateio de outra maneira. Porque no mínimo 12 meses e no máximo 18 meses eu tenho que fazer o reajuste da taxa de água, porque isso é uma resolução 26 de 2021 da ARES. Se eu não fizer isso, a ARES por si só, ela mesma faz o aumento e institui no município. Então, a gente sempre faz isso antes. Mas, assim, se eu tivesse que incluir isso gratuitamente, eu tinha que ratear. Então, a gente teve a ideia desse programa. E aí, os nobres vereadores também podem buscar emendas parlamentares e quiserem doar, destinar essa emenda para este programa. Então, a gente pode fazer fossa filtro à vontade aí. 500 mil, dá bastante fossa filtro aí e pode incluir nesse programa. Então, assim que a gente alterar isso e aprovar aqui, já podem trazer para o saneamento. A minha dúvida ficou só o seguinte: se nós não conseguirmos alguma verba para isso aí, vai sair o programa igual? Não, o programa vai sair de alguma maneira. A gente igual. vai ter um chamamento aberto ali, por exemplo, sei lá, vou chutar, tá? Uma fossa filtro custa R$1.000. Ela vai estar um custo mais baixo ali, sei lá, 600, e podendo parcelar, sei lá, até 24 vezes. Então, a gente vai desenhar isso no programa. Que bom, secretária. Isso, secretária, era só essa minha dúvida. Só se vir porque a gente é questionado aí fora, assim, baixa renda, dá isso de graça, dá aquilo de graça, daí quem paga é o outro município. Exatamente. Isso aí gente é bem questionado nessa situação. Já falei várias vezes aqui que em Garuva tem muito assistencialismo, então a gente tem que começar a cortar isso um pouquinho, para que os demais não paguem. O vereador resumiu bem. O que eu dou gratuitamente, eu rateio de algum lugar. Nada é gratuito, porque a minha dotação orçamentária, até se eu tivesse superávit tenho superávit d'água, o que eu não tenho. E não tive ano passado. De qualquer maneira, eu não posso dar nada de graça sem aprovação da ARES e vai ter o rateio em algum lugar. Então, eu teria que aumentar a taxa de água. Sei lá, se agora eu vou aumentar 4%, talvez teria que ser 8%. Então, as pessoas não vão gostar, né? Então, com esse programa, foi uma saída que a gente teve, daí já encaixa a indicação do vereador. E aí fica aberto, né? A gente consegue, porque também sem o programa não adianta vir emenda parlamentar, porque eu não estava na legislação. Então, agora, estando, a gente consegue dar um jeito. Caprichar bem, né, nesse artigo aí, nessa lei, já mediante a questão de estar passando ali pela situação da assistência social e tudo mais, né? Para que esteja um cadastro bem... porque aqui... Desculpa, vereador. Não, pode. Aqui a gente vai fazer um artigo com um programa resumido e depois a gente tem que fazer o decreto para regulamentar ele, daí vem todos os o detalhamento que o senhor está comentando. E tem um pouquinho fora do contexto já, mas na questão de resíduos sólidos, existem alguns locais que já são figurinha marcada, como mencionou anteriormente na fala ali. Da questão do lixo na calçada. Capim, mato, folha, e lá vai, e realmente tranca a calçada, e fica ali aquela situação. Inclusive tem tem um determinado ponto que é servidor antiga da prefeitura e tudo mais, que faz o descarte incorreto. Como é que vocês estão fazendo isso? Porque assim, é corriqueiro. Naquele local ali eu passo, moro na Singaruva, né? Sou criado aí, e toda a minha vida que eu passo por aquele local tá daquela mesma forma. Até enalteço aqui, parabenizo o trabalho dos fiscais, que até inclusive temos um aí no auditório. E já pedimos até a questão da periculosidade para esse povo, porque a gente sabe que eles sofrem até ameaça e tudo mais. Isso já não é um caso de polícia, alguma coisa assim? Posso contribuir com o vereador? Vou dar o exemplo da nossa associação do Jorge Paula. Aquela lateral. É uma vergonha. Está quase a lateral inteira. O terreno tem 30 metros de comprimento e 29,5
tem sujeira. Então está difícil, eu moro ali do lado, sou cobrado todos os dias, vocês não vão vir recolher esse lixo, vocês não vão vir recolher esse lixo. O povo não sabe que não é dever da prefeitura recolher, sim, o dever é deles destinar o próprio lixo. Quem fabrica o próprio lixo, que dê destino, mas vai ali, deposita resto de tijolo, tábua, árvore, e sofá e tudo mais. Então aquilo ali, Silmara, eu penso que novamente a prefeitura vai ter que limpar, mas que se tiver que instalar uma câmera de segurança ali no Vicente Vieira, para notificar, multar mesmo esse pessoal que tá jogando esse lixo lá, porque é uma vergonha. Desde que eu moro na vila, fazem 15 anos, eu só vejo lixo naquela esquina. Eu estava tirando a dúvida porque nós conseguimos fazer as notificações em infrações, na verdade, nesse caso já, porque se a gente já conversou, já notificou, é multa, né, a terceira vez. A gente, com vídeos, a gente é bem mais complicado, fugiria da nossa secretaria, mas flagrante, sim, isso a gente consegue daí, foi você que fez isso, você vai levar multa, agora... A gente tem muita denúncia pós acontecer. Foi o fulano. Mas eu tenho vídeo. Aí fica um pouco mais complicado para nós. Mas a gente está notificando, que nem a Yasmin falou, a gente está evitando multas. Sempre. O intuito da secretaria não é abrir processo administrativo, porque dá um trabalho abrir processo administrativo, toma um tempo nosso, e isso vai para o Ministério Público, mas assim, a gente abre quantos forem necessários, mas a gente preza pelo quê? Conversar com a pessoa, 1, 2, às vezes 3, aí notifica, conversa de novo, olha, tem um mutirão, e aí, por fim, a gente faz o auto de infração. Mas daí é aquela, né? Daí vem ali, aí tem defesa, aí tem todo um período para se defender, para retirar, para não sei o quê. Então, é complicado. Mas a gente tem 2 fiscais hoje em atividades, 4 técnicos, então a gente não dá conta. Não. Só em complementação, e a questão das folhas, a gente está previsto no nosso contrato com a empresa que até 50 quilos em sacos de 100 a coleta comum leva. Então, se você varreu o seu quintal e gerou 2, 3 sacos de folha, a coleta comum vai levar. Então, quando acumula muita coisa ali, se não danificar o caminhão, também uns galhos ali, mas não vou danificar a parte do maquinário do caminhão. Então, também pode destinar. Então, assim, para o pequeno gerador, nesses pequenos casos, tem como destinar pela coleta comum. Isso a gente consegue abarcar ali, né? E nos casos ali da associação, essa quadra, inclusive, foi a minha quadra no dia da dengue, e eu me deparei com essa esquina, né? E realmente é complicado, porque daí, se a gente for fazer um auto de infração ali, a gente vai fazer para a associação, né? Então, muitas vezes não foi eles que colocaram o resíduo ali, e a gente também não vai conseguir identificar quem. Então, terreno baldio, isso acontece muito, né? A pessoa, mas não fui eu que fiz, o terreno é meu, mas ele tem que manter cercado. Muitas vezes a gente coloca placas informativas, é proibido jogar, mas isso não coíbe, né? Então acaba, mas a gente não tem muito a questão de vídeos. Se a gente vê alguém denunciou, a gente vai lá na hora e vê a pessoa e pega em flagrante. Daí a gente consegue autuar, né? Nem sempre a gente consegue chegar a tempo, né? Porque, como eu falei, a gente tem 2 fiscais, então hoje eles estavam em vistoria, enfim, então às vezes não dá. E a questão de placa, só para o vereador quer falar, a gente instala acho que umas 30 ou mais placas por ano, mas todo ano tem que fazer, porque se tu passar lá, amanhã não está mais a placa. Já arrancaram e já jogaram fora. Então é difícil. Para a gente ficar discutindo essa situação do lixo é bem complicado. Nós vamos ficar, né? Tem um assunto até para amanhã cedo, se for o caso, né? Mas, outro dia eu conversei com o vice-prefeito, com o seu Tino. Assim, eu acho que a prefeitura também tem que dar um pouco de condições para os moradores. Tem que ter um terreno específico, né? Para entulho, para alguma coisa. Ter alguém como está tendo lá, até que dia que vai? Até dia 29, mas a gente vai estender o prazo. Isso,
para selecionar, você chegou com entulho, tu vai depositar nesse lado. Você chegou com um resto de madeira, é desse lado. Porque nós temos que também dar condições para o nosso munícipe, né? Então, é como eu falei, a gente vai conversar do lixo o ano todo, vamos ficar aqui, só que eu acho que nós também temos o dever de dar condições para a população, né? Eu sei que todo mundo é responsável pelo seu lixo, eu entendo, né? Como eu sou do meu, os vereadores, o pessoal aqui, só que eu acho que a gente também tem que dar um pouco de condições para eles, né? Não sei de que forma, a gente vai ter que sentar todo mundo junto, né? E pensar numa solução para poder resolver isso aí, né? Uma das formas você já citou, né? Ali, o que está acontecendo até o dia 29 vai estender, né? Vamos estender. Essa é uma das formas. Não, conseguir mas assim, continuar vereador, fazendo esse trabalho. Mas eu digo o ano todo, não é só por um período, entendeu? A população também tem que saber onde é o local, tem que informar nas redes sociais onde é o local, porque você já tem conversado comigo lá sobre o meu terreno, que a própria empresa... Boa noite a todos, meu nome é Edinês, eu já tenho conversado com ela, eu já tenho, todos vocês aqui me conhecem, eu não conheço ele, mas aqui me conhece, todo mundo aqui me conhece. Quero falar para vocês que eu já estive lá na Ambiental, já que nós estamos falando de ambiental, vamos estender mais um pouco. Há 2 anos, 3 anos atrás, no meu terreno aqui na rua Rui Barbosa, o pessoal que foi contratado pela Ambiental para fazer a limpeza foi lá e escoou todo o lixo em cima do meu terreno. Eu saí na hora, eu filmei, eu tenho vídeo, eu tenho tudo. Filmei e fui lá reclamar diretamente na Ambiental. Acho que eu falei contigo. Sim, foi. E aí é uma coisa complicada. Para saber aonde vai... Você lembra de mim? Para saber onde vai ficar o lixo, vocês têm que publicar no portal da prefeitura, porque ninguém sabe onde vai. Eu já peguei a minha van para escoar sofá, levar guarda-roupa velho. Sabe onde eu levei? Lá no lixo de Joinville, porque eu não sabia o que fazer. A pessoa pediu para mim levar, eu saí igual uma beia zumbiano procurando um local. Fui levar em Joinville. Estava indo para Joinville, fiz a volta, vim lá no trevo, descoei lá. Isso é necessário, a tua palavra, a palavra do menino ali é forte. É necessário o povo saber onde escoar. Ali mesmo, do lado da minha casa, na rua 7 de setembro, meu vizinho estava assim, ó, entulho. O ambiental foi lá, quis multar ele perguntou para onde eu vou. Foram lá multar o pessoal, mas gente, vai ali naquela frente do terreno, da minha frente ali para vocês verem como tem garrafa de lixo. Quantas garrafas eu ajunto e ponho do lado lá para o caminhão levar? Que é garrafas que eu tiro, que o pessoal joga ali. Ali dentro está imundo. Quantas dengue eu já eliminei? Eu mesmo próprio. Eu entro dentro daquele mato e vou juntando balde velho, lata velha, isopor. Agora eu juntei um monte de isopor assim, lá está tudo a mesma coisa. É igual ele falou, você falou. Mas só que o pessoal tem que saber onde levar. Pedir para o pessoal, olha, vai ser escoado lá naquele terreno. Publica, Silmara, publica. Que daí o pessoal sabe onde ir. Eu tenho a van, o pessoal pede para mim fazer frete para carregar coisa velha. Eu fico sem saber para onde eu vou. E a minha palavra é essa, e já quero comunicar a vocês, tá? Eu estou entrando também para ser servidora pública daqui um pouco, tá? Estou entrando de vereadora. Só para vocês saberem, tá? Eu vou ser a formiguinha que vou atrapalhar a carreira, tá? Edneia, obrigada pela palavra. Nós, primeiro, da varrição, sempre que acontece, né? Porque é uma empresa que está prestando serviço diariamente nas ruas, né? Então, quando acontece alguma coisa de... eu mesmo, já no passado, já passei com o meu carro e vi colocando o resíduo da varrição em local inadequado. Então, a empresa é notificada. Cada notificação, isso impacta no contrato dela. E a gente faz reuniões, faz treinamentos com as equipes. Então, sempre que a gente tem uma denúncia na ouvidoria ou a gente pega um flagrante, e isso diminuiu muito de 2021 para cá. Então, antes eu tinha, sei lá, umas 30 reclamações por ano, hoje eu tenho, sei lá, 5, 10, que a gente vem trabalhando com a empresa. Sobre a destinação de resíduos, a gente vem fazendo mutirão desde 2021. A gente publica nas redes sociais, passa carro de som. Então, esse mês, a gente já passou carro de som 4 vezes. Fora as publicações no jornal, na página da prefeitura, na nossa página do meio ambiente também tem essas publicações, no Instagram, então a gente está divulgando. A campanha da dengue também falou sobre o mutirão, aonde que tem que levar na GTA, o horário, temos um funcionário lá só para fazer receber e mostrar para o pessoal onde separa. Então, o mutirão a gente tem até 3 vezes por ano. Ano passado foram 3? 3 vezes, esse ano... A gente provavelmente vai fazer 3 também, então a gente vem fazendo, né? Mas
Correto. Quando eu estive lá fazendo essa reclamação, sim, você fez a sua parte. Na mesma hora você chamou o cidadão lá. Porque ele me chamou de tudo, chamou tudo que é nome, está tudo gravado e você tomou providência. Sinceramente, eu tenho que falar a verdade. Você, na hora, você chamou ele, conversou, eu aqui, ele aqui. Você fez o que você tinha que fazer. Então, parabéns daquele dia, eu te digo agora, viu? Obrigada, Edneia. A minha palavra é hoje, tá? Muito obrigada. Se vamos, já temos a confirmação de que esse mutirão continuará. Isso é bom. Tá aí, vereador Marcelino. Vai ser estendido e sim, a gente vai ter, a gente sempre faz 3 vezes, né? Ainda mais com a dengue, né? É importante. Tem que ser necessário mesmo. É necessário. Desculpa, vereador, só complementando também, Edneia, e como a gente falou antes, a ideia é sim a gente ter um canto para nós. Eu estou lutando desde 2021 e eu tenho certeza que esse ano ou ano que vem eu vou ter um canto só para o meio ambiente, que é onde a gente vai fazer essa gestão. Eu vou ter um canto só para nós, para a gente ter ali. Aqui é o meu canto de resíduo, aqui, mas os vereadores já sabem, eu estou na luta. Eu acho que logo vem. Qualquer coisa eu ponho uma máquina lá para triturar e fazer isso. Só para colaborar com a tua fala, por falta de terreno não é, né, Silmara? Porque nós temos aí quantos terrenos, vereador? 200, né? Quase 200 terrenos aí no município, e é impossível que nós não ganhamos um para o meio ambiente, né? Para o meio ambiente fazer esse bem tão necessário que é para esse povo. Boa noite, comissão, boa noite, secretária, doutora Yasmin, doutor Tobias, também o Gilmar, que está aqui da secretaria, né? Todos os demais presentes. Só eu sei, na verdade, mas para o povo entender, uma das principais mudanças foi a atribuição do poder de polícia, né, para os fiscais. Depois a senhora puder explicar. Outra questão também que até 2033, salvo engano, precisa se adequar de maneira 100%, né? 100%. Nessa adequação estão inclusas o que o vereador Marcelino falou, a questão das fossas filtros, saneamento, e principais nos locais do interior e tal. A ideia do poder de polícia, eu vou deixar o Tobias explicar, que ele vai explicar melhor do que eu. A questão do marco de saneamento, a gente tem que estar com 100% do esgoto, né, até 2033 sendo tratado e 99% da água. A água a gente já está em 89%, creio que com o que a gente vai finalizar esse ano de obra já chega em 93%, então a questão da água está mais tranquilo em área urbana, né, área rural daí geralmente é captação coletiva ou individual, que a gente também tem 7 no município, e a gente já está na 4ª melhoria e adequação de sistema coletivo para as comunidades. E aí, ano que vem, a ideia é melhorar as últimas 3. A questão das fossas, a gente já vai abraçar agora nesse programa. E a gente está com o PMI lançado, quer dizer, estávamos com o PMI lançado, agora a gente já tem 2 empresas que entraram para entregar um projeto de uma manifestação de interesse na concessão de água, né? Então, justamente porque até 2033 o município talvez por si só não consiga ter 100% do esgoto tratado, com uma rede coletora, uma estação de tratamento e mais de 75 milhões só destinados ao saneamento. Então, por isso que a gente lançou esse PMI para verificar a manifestação de interesse de possíveis concessões de água e esgoto, porque a gente tem que ser realista, né? Geralmente, municípios com menos de 20 mil habitantes, esse é o caminho. Então, a gente tem vários exemplos que deu certo, né? Então, por enquanto, a gente vai tocar, mas talvez a gente vá para o rumo de uma concessão futura, né, para poder chegar em 2033, porque se a gente levantar os custos da prefeitura, eu não vou ter até 2033 todo esse investimento de 75 milhões só para esgoto. Silmara, só um pouquinho, Tobias, sobre esse saneamento aí, né, e essa futura... Concessão? Concessão? Não, lá a estação de tratamento. Vocês têm algum local, assim, mais ou menos? O que eu falo, assim, que a gente, hoje ainda, me questionaram sobre o nosso Rio da Onça, né, que é o rio que eu moro do lado dele, né?
E todas as fossas, foi feito o programa Fossa Filtro, tá? Mas a gente sabe que vai muita poluição ainda dentro daquele rio ali. Isso vai, vocês têm algum estudo assim que vai ser feito uma canalização desse esgoto na lateral, que não caia mais dentro, alguma coisa assim? Só porque assim, ó, eu sei que o município está aqui assistindo, né? E ele tem dúvida, ele isso nunca vai acontecer isso em Garuva. Eu só queria dizer para ele ficar tranquilo que até 2033 está aqui a nossa secretária dizendo que vai acontecer. Não, a gente vai chegar no marco de algum jeito, seja concessão, seja município, a gente vai dar um jeito. Muita coisa tem que acontecer, mas a gente tem um projeto antigo que a gente readecou, então a gente já tem esses possíveis pontos onde seriam a estação de tratamento de esgoto. Provavelmente a gente teria 2 ou 3, né, pontos, porque elevatórias, né? Então a gente tem esse projeto, a gente pode disponibilizar para a Câmara ou para quem quiser ir lá na secretaria, a gente apresenta. Porque Igaruva não seria difícil, porque a área urbana ali, a concentração maior é um miolão, né? Ali então é fácil de fazer. Avenida Paraná, dali para lá, cai para lá, daqui para cá, cai para cá, é fácil. Basicamente. Então a gente tem esse projeto, essa manifestação de interesse, as empresas elas vão reavaliar os nossos projetos, todo o nosso histórico para verificar se é viável ou não uma concessão, e elas já apresentam esses estudos atualizados já, né? Então, logo em 120 dias a gente já vai ter tudo isso atualizado. A gente tem de 2022, a gente vai ter atualizado, e a gente já tem possíveis pontos, sim, porque já tem um projeto, a gente não fez nada a rumo, né? Então, por isso que eu tenho esse valor ali de 75 milhões, que mais ou menos atualizado vai ficar um pouco mais, né? Todo ano esse valor aumenta para adequação do saneamento básico aqui de Garuva. Mas, assim, seriam projetos rápidos. Municípios com menos de 20 mil habitantes e com as condições que a gente tem aqui de estrutura viária, é bem rápido de implantar. Deixa eu só passar para o Tobias explicar a questão do poder de polícia. Opa, boa noite. Ficou para trás do assunto, né, do poder de polícia. Na realidade, isso já é algo posto em prática já desde que se criou qualquer setor de fiscalização, seja ele por parte ambiental, vigilância sanitária, obras e posturas, seja lá qual que seja o funcionário público investido como fiscal, ele já tem esse poder de polícia. Só para deixar claro, ninguém vai sair por aí arrombando porta de casa de ninguém, tá? Então, seja casa, seja motorhome, que seja, não, o espaço particular de cada pessoa continua sendo inviolável, salve sob qualquer decisão judicial, né? Então, assim, o poder de polícia que está se falando aqui, principalmente, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Por parte do meio ambiente, o que se faz é adentrar terrenos para verificar possíveis crimes ambientais. Tá? Ninguém, até hoje, pelo menos, nunca arrombei cerca, portão, nada do gênero. Né? Quando o fiscal hoje entra no imóvel e saiu, o que geralmente acontece é que o proprietário nem fica sabendo dessa adentrada por lá. E já alinhada a esse tipo de fiscalização, hoje também, muitas vezes o fiscal não acaba nem entrando no imóvel. Né? Hoje a gente tem aliado a tecnologia, então assim, a gente tem um drone hoje para fazer esse tipo de fiscalização. Então, o que geralmente acontece, ontem, por exemplo, né, eu só estacionei numa via pública, o drone levantou, fez o sobrevoo no terreno vizinho, a pessoa nem ficou sabendo que voou o drone por cima lá. Então, assim, hoje essa parte ficou muito mais simplificada. Mas isso está alinhado junto ao Código Civil, tá? Então, isso hoje, para essa parte de poder de polícia, é realmente inibir qualquer atividade ilícita que possa estar ocorrendo dentro de alguma propriedade. A campanha da dengue, por exemplo, vem hoje para demonstrar claramente isso, né? Então, assim, os fiscais sanitaristas e os fiscais ambientais podem adentrar dentro do imóvel da pessoa para verificar, por exemplo, se tem algum foco de dengue lá no local. É claro que antes disso, chamada a atenção, bate palma, toca a campainha, chama no portão. Então, assim, novamente, que nem na minha fala inicial, né? Ninguém vai sair por aí arrombando porte de ninguém. Tá? Então, que fique bem claro isso, né?
a questão de violência ou truculência, né, é levado muito a sério. Esse tipo de afirmação e de denúncia que possa vir a surgir, a gente leva extremamente a sério esse tipo de fala na secretaria. Eu vou aproveitar que consegui abocanhar esse microfone, né? Vou emendar um pouco para falar também sobre a questão do marco de saneamento. A gente não vai deixar para 2032 para resolver o marco de 33, tá? Então, assim, a secretaria está caminhando a passos largos para tentar regularizar essa questão. Infelizmente, eu sou o carrasco ali na seção de licenciamento, né? Então, loteamentos hoje, por exemplo, que entram na fase de licenciamento junto à secretaria, eu parei de aceitar, por exemplo, fossa-filtro. O padrão de projeto a ser protocolado junto na secretaria é já que venha como uma alternativa centralizada de tratamento de efluentes. Então, assim, quer criar um loteamento hoje em Garuva, tenha também a opção de uma estação de tratamento já vinculada a isso. Se não tiver, eu já não estou aceitando. Eu já estou travando, na realidade, eu odeio essa palavra, tá? Então, assim, eu já estou pausando, digamos assim, o licenciamento até que a pessoa me proponha uma opção de tratamento centralizado. A minha formação como engenheiro sanitarista e ambiental, eu levo extremamente a sério o código de ética. Quando eu fiz meu juramento lá em 2010, então, assim, eu vou sempre bater nessa tecla. Fossa-filtro funciona? Funciona. E aí eu volto à fala do Rio da Onça. Se todo mundo seguisse, de fato, o que está hoje na normativa da Associação Brasileira de Normas Técnicas, de realizar a manutenção, ou seja, ligar para o limpa-fossa todo ano ou a cada 2 anos para fazer essa manutenção, funcionaria o sistema. Fossa, por assim dizer, o tanque séptico, ele não foi construído para entupir. E é o que a gente mais recebe eu não limpei o meu tanque séptico porque não entupiu, mas não vai entupir. Tá? Então, assim, eu tenho há 20 anos a minha fossa e nunca entupiu e está funcionando. Eu sinto muito. O teu sistema já parou de funcionar 18 anos atrás. Então, assim, hoje, tudo que você deu descarga está seguindo reto adiante. Então, assim, existe a forma correta de fazer o sistema de fossa-filtro e existe a maneira correta de fazer a manutenção dele. Então, o Rio da Onça, o Rio Sete Voltas, o Rio São João, que é essa maravilha que a gente tem aqui, e bato no peito, né? Agora, finalmente, me mudei para Garuva, né? E estou conhecendo todos os marcos dessa cidade. São pontos que, sendo feito a manutenção correta de todos os sistemas que hoje existem na cidade, consegue-se fazer também a manutenção dessa qualidade. É claro que a cidade querer ficar presa a um sistema de tanque séptico, filtro anaeróbio e clorador não é a solução, mas quer se caminhar em direção de uma estação de tratamento de efluentes, os projetos existem, tá? A gente já correu tantos projetos, convido a todos realmente, até isso aqui está online. Então, quem, de repente, todo mundo que estiver online, quiser passar na secretaria, vislumbrar os projetos que hoje existem, estão lá, a gente fornece, isso é público, a gente tem o maior prazer, na realidade, em demonstrar os projetos que hoje estão lá. Obrigado pelas explicações. E eu achei interessante a fala do Dr. Tobias, né? E principalmente porque nós já sabíamos, na verdade, os vereadores aqui já têm conhecimento do projeto, já fiz uma pergunta outro dia ali na sala das comissões, né? Mas o pessoal que nos está assistindo ou que vai assistir, vamos precisar se preocupar que os fiscais não vão colocar colete, arma, né? E estar arrebentando portas aí, né? Vão seguir estritamente a legislação, a lei, né? Parabéns, doutora Silmara, né? Toda a equipe aí pelo trabalho, a gente percebe que estão se esforçando mesmo. Né, presidente? Agora, onde que eu assino? Obrigada, vereador. Não, a equipe é ótima. Até a gente, falando de saneamento, a gente tem um TAC também de saneamento, que é de 2008, e estava indo a passos de tartaruga. Então, a gente começou a mostrar para o Ministério Público que a gente estava fazendo bastante coisa, e a gente teve uma reunião ano passado com o doutor Alexandre, e ele aceitou o nosso novo cronograma, que para nós foi um marco também, né, algo tão
de tantos anos assim, ele aceitar o nosso novo cronograma com novas ações. Com as ações anteriores, mas assim, discriminada num cronograma novo que a gente possa executar, porque tinham coisas que eram inexequíveis naquele cronograma. Então, a gente vem fazendo essas notificações que o pessoal está recebendo para mostrar que tem falsa-filtro, faz parte desse TAC. A gente é obrigado a verificar se as 7 mil residências em Garuva, se todas têm falsa-filtro, se estão funcionando. Claro que o que tem a BITS a gente já excluiu da planilha, porque só tem a BITS quem tem falsa-filtro clorador. Demais, infelizmente, elas têm que mostrar que tem falsa-filtro. Um segundo passo posterior vai ser questionar, tá, beleza, essas 5 mil tem. Limparam? Não limpamos. Então, tudo isso vai ser informado para o Ministério Público, porque é uma cobrança de um TAC do saneamento, porque é obrigação das pessoas limparem o seu sistema, né? Secretário, deixa eu fazer mais uma pergunta, que eu acho que é importante, que muita gente queria fazer. O nosso município é cortado por rios e córregos, né? E nós temos aquela metragem ali, né, Tobias, do rio, é 30 metros, né, da construção, é isso? Mínimo, né? Então, está tendo um estudo, está tendo, para diminuir essa metragem, o governo federal passou para o município essa responsabilidade de diminuir a metragem. Está tendo algum estudo? Vocês vão contratar alguma empresa para fazer esse estudo, para diminuir essa metragem, ou vai continuar assim no nosso município? Na verdade, a gente já contratou um estudo, que é uma empresa que ganhou a licitação para fazer o diagnóstico socioambiental do nosso município. Mas, lembrando que esse diagnóstico, essa abertura, digamos assim, na legislação, ele é para a área urbana consolidada. Então, ele não é o município inteiro que a gente vai analisar e vai falar, não, esse aqui vai ter 5 metros, aqui 2, aqui 10, aqui 15. É só na área urbana consolidada. Eu vou pedir até para o Tobias colocar o que é a área urbana consolidada para a gente fazer a leitura. E beleza, vai sair o diagnóstico em 10 meses para ficar pronto, então provavelmente vai ficar pronto ali por outubro, novembro, e vai ser apresentado, vai ser feita audiência pública, tem uma comissão, vai ser apresentado aqui, e essa empresa ela vai mostrar qual que é a nossa área urbana que ficou consolidada, é essa aqui é a área urbana consolidada de Garuva, e qual vai ser a metragem que vai ficar para cada curso hídrico. Tem curso hídrico que pode ser que fique 15? Tem. Pode ser que fique 30 ainda? Sim. O estudo é que vai demonstrar isso exatamente. E esse estudo é norteado por uma instrução normativa do Ministério Público, então a gente segue ele à risca, e mais... Tem mais? E a resolução do Consemo. Então, tendo essas duas, que a empresa vai fazer com base nelas, e a gente vai ter um resultado. Mas, assim... qual que é a área urbana consolidada e quanto que vai ficar cada metragem só no final do estudo mesmo. Cada local é uma situação totalmente estudado caso a caso. Então, vai ter uma equipe, começou, acho que semana que vem ou na outra, eles já começam a fazer as vistorias. Sim, eles vão conhecer todas as ruas. Onde tem rio, eles vão percorrer a cidade inteira para poder analisar essa questão de área urbana consolidada. E aí, provavelmente, no final do ano, vocês vão ter um baita projeto para aprovar. Obrigado. Então, porque, não só para mim, como os demais vereadores, todo mundo quer saber, pergunta para a gente, né? E a gente não sabe o que responder, né? Então, já tem uma empresa já e vai ser feita uma audiência pública, então... Ótimo. Sim, todos os passos vocês vão participar e faço questão que vocês participem, né? Que aí a gente já vai ficando... ciente do assunto. Na verdade, os nossos principais pontos a gente já elencou aqui. Eu não sei se vocês têm mais algum ponto específico para falar tanto de saneamento quanto de resíduo. Fui falando dos dois juntos. Sumário, eu queria perguntar para você, teve um desvio de rio aqui próximo da nossa cidade. Eu queria entender por que foi feito o desvio daquele rio, qual foi a autorização, se o cidadão fez por livre e espontânea vontade, sem mesmo comunicar a alguém, ou se alguém sabe, viu e não te comunicou. Eu sou a cara de pau que vim aqui fazer a fofoca. Mas qual localidade? Temos A localidade fica ali próximo do 10. Portanto, puxou a beira da BR, bem na beira da BR, menos de 5 metros da BR. Eu acho aquilo lá um absurdo,
Porque eu trabalhei 35 anos do lado do meu esposo em obra, em mineradora, e eu achei aquilo lá um absurdo. Eu fiquei triste de ver aquilo lá. Então, que se fosse para fazer aquilo, ele deixasse canalizado onde estava embaixo do... Edneia, e tá sol aberto lá agora. a gente não tem o Google Earth aqui. Se cai um carro lá é problema. Eu não qualquer coisa lá é um consigo. problema. Eu não estou te atacando, eu Não, só não, estou imagina. comunicando o que eu vi, que eu acho que eu que vou entrar nesse mundo aqui público, eu tenho que trabalhar. Então, eu já trabalho há 6 anos aqui, vocês não sabem. Eu vou pedir, Já eu não tô sei avisando. se a senhora tem a possibilidade de, senhora é super nova, né, mas é por respeito. Só 60 quase. Se a senhora tiver a disponibilidade de ir na secretaria amanhã, a gente consegue abrir o nosso plano municipal da Mata Atlântica, verificar qual é o curso hídrico, verificar se tem alguma autorização. Se não tiver, a gente já pode até encaminhar para denúncia anônima, pela ouvidoria. Não, eu não tenho medo. Mas não, eu creio que a é. gente... porque daí a gente consegue verificar, porque assim, Eu não tenho de cabeça problema nenhum. não... Tem muitas pessoas aqui que não gostam de mim aqui na região, porque tem milhões, por exemplo, tem 20 mil, uns 2 mil não gostam de mim, mas tem 18 mil que gostam, então eu não estou preocupada com isso. É bem Chega e sincera. fala. Eu sou sincera. Não, mas amanhã a gente consegue verificar. Se a senhora tiver qualquer horário, a gente consegue te atender. Viu, Simara, que saiu isso? Tá. Não faz muito tempo, não. Faz menos de 40 porque dias. E daí tem tantos vereadores aqui que passam por lá, não vê, ninguém fala nada, tem medo, ou não é igual eu falo. Eu não escondo nada, não. Não, amanhã... Se gostarem, gostem. Se não gostam, eu sou isso aqui, pronto. Se eu ganhar, eu ganhei. Se eu Ô, não ganhar, Silmara, mas aonde que é esse... eu vou continuar Não, trabalhando e não sei. fazendo isso, tá, gente? Vocês não se magoam comigo. Tá bom? É, ao próximo aonde? Próximo posto 10. Amanhã eu vou lá e faço um vídeo e trago para vocês, Silmara. Nem precisa, pode ir lá que a gente vê tudo. Isso, eu faço meu compromisso, pode ir lá, É Edneia. uma coisa que eu analisando vocês conversar aqui, Silmara, vocês três aí, eu analisei que vocês não estão sabendo disso. O cidadão acha que ele, porque tem dinheiro, eu conheci ele há 35 anos, ele pode fazer o que quer, faz o que quer, o que não quer, sabe? A coisa vai se ufluindo assim, meio eu posso. Não é poder, se ela tem lei para cuidar, tem que ser cuidado, não é os outros pegar lá e fazer. Eu compro as regras aqui tão bem nas minhas coisas que vocês não têm noção. Se eu tenho bastante ou pouco, eu compro direitinho que a prefeitura manda lá. Perfeito. Edneia, eu acho que fazemos o seguinte... Só faço esse convite, se vocês quiserem ir lá pessoalmente, eu vou lá, tá ali, ó. É que nem para vocês, é dessa largura aqui, ó. A melhor coisa que já inventaram para nossa secretaria foi adquirir aquele drone. Então, Edneia, se quiser passar amanhã Então, você cedinho vai lá, a gente 10 já e faz sobe esse o voo lá drone rapidinho. Lá. É, vai lá e sobe. Eu sou o drone agora. Você vai lá e sobe o drone lá Mas que não, você vai tranquilo, encontrar. chega lá só para a gente saber aonde que é exatamente esse local para a gente fazer esse registro. Se erguer o drone ali dentro do posto 10 ali, você consegue ver tudo. Bem próximo ali, tá? E daí, como diz o... vou me taxar de fofoqueiro, né? Alguém mais tem algum questionamento, alguma pergunta? Quer fazer as tuas considerações finais, Silmara? Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa audiência pública, acho que foi de grande valia, até para a gente ter mais essa introdução com quem está assistindo. Fica gravado, então o pessoal também pode acompanhar e entender um pouco mais da nossa secretaria. O objetivo não foi, sim, tinha um TAC para a gente cumprir, tinha, mas nós, como a gente atua na secretaria, a gente já vinha sentindo a defasagem de muitas legislações que nós tínhamos antigas e a gente já falava, meu Deus, a gente tem que organizar isso, a gente tem que organizar isso. Então, quando a gente abriu o TAC, quando eu entrei na secretaria em 2021, a gente pegou os TACs para fazer o que a gente ia fazer, como, quando, era uma oportunidade para organizar a casa já pela legislação. E hoje a gente tenta cumprir tudo com, o máximo possível. A secretaria está aí aberta para a comunidade, a gente está sempre de portas abertas, a minha sala está sempre de portas abertas, não precisam marcar horário, às vezes eu não vou conseguir atender, mas o pessoal é super solícito, então sintam-se à vontade para ir na secretaria. Obrigada a essa casa por receber esses projetos, são enormes, a gente sabe, mas vai ser de grande importância para a comunidade. Obrigado, Silmara, a Tobias e a Yasmin, e a todos que aqui participaram pelas perguntas e as suas dúvidas que foram sanadas. E declaro encerrada a audiência pública 10 e 11 de 2024.